Bom, boa noite a todos aí. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lucas. Estamos iniciando aqui uma primeira live do Silvio Gouveia, hoje com o tema desemprego no Rio de Janeiro. Lucas Álvares, nosso companheiro de longa data. Marcos Andrade também, companheiro de longa data, da política, das conversas, reuniões. Eu vou passar aqui os informes rapidamente, que são os seguintes. Primeiro, agradecer. Tivemos um vereador ontem, né, um amigo nosso, fazendo uma propaganda dessa minha live, sendo a primeira lá numa live dele, junto com o Emissáder. Então, agradecer aí o Raimon, né, que deu essa força para a gente. Agradecer também a todo mundo que está em volta, né, dessa grande expectativa de uma live positiva, do assunto que a gente vai tratar hoje, tentando contribuir, né, de alguma forma, com algumas soluções, né, uma discussão que possa buscar algumas soluções ou propor alguma coisa para tentar amenizar, contribuir e amenizar com a questão do desemprego aqui no Rio de Janeiro. Lucas Álvares, que é professor, só um minuto aqui que eu vou pegar uma situação, passar aqui, só um minutinho. Lucas, eu vou passar umas informações assim de princípio, preliminares, para a gente iniciar o nosso processo aqui de discussão do tema, que são os seguintes. A população do Rio de Janeiro está em 6.708.903 habitantes. A informação consta no IBGE de 2019. No Brasil, nós temos 12 milhões, aproximadamente, quase 13 milhões de desempregados. A população no Rio de Janeiro, ocupada, gira em torno de 37,57%. A população abaixo da idade, ou seja, aquela idade de 14 anos para baixo, que aqui não pode trabalhar, né, que não é considerada nas pesquisas, gira em torno de 18,25%. E aquela que é desocupada, né, que na pesquisa é considerada como desocupada ou desempregada, e que está fora da força de trabalho, que se trata da dona de casa, do estudante universitário, né, e tal, gira em torno de 44,18%. Eu gostaria de saber o seguinte, né, eu vou fazer a pergunta, mas aí, por favor, vocês se apresentem, fiquem à vontade. A pergunta é a seguinte: o que levou a isso? Certo? O que levou a esse número grande de desempregados no Brasil, especialmente aqui no município do Rio de Janeiro? Como é que você encara isso? Lucas e depois o Marcos, por favor. Boa noite, Silvio Gouveia, meu amigo de longa data, meu companheiro de lutas em defesa da soberania do Brasil, do desenvolvimento econômico do nosso município. Quero agradecer a você pelo convite para participar dessa live, dessa transmissão ao vivo, que está aí sendo exibida já para os teus amigos no Facebook. Cumprimentar também meu outro amigo, professor Marcos Andrade, engenheiro, um dos quadros mais preparados da nossa cidade, figura atenta aos problemas nacionais, mas que não deixa de ter um olhar afiado sobre a realidade da nossa cidade, e deixar aqui, claro, o meu cumprimento, o meu agradecimento a você que está acompanhando a gente ao vivo pelo Facebook. Silvio, a resposta para a tua pergunta não pode ser dada olhando em retrospecto 5 anos para cá, que é o período em que dura essa crise econômica, essa recessão que se aprofundou a partir do ano de 2015 e que ainda não cessou no nosso país.
Nós temos aí, desde 2015, pelo menos, essa média de 13 milhões de desempregados. Mas observar a quantidade de desempregados é algo que só nos diz alguns aspectos da gravidade do problema. Não apresenta a gravidade do problema como um todo, nós olharmos somente para o número, para o quantitativo de brasileiros, de brasileiras desempregados. Nós temos que observar que o nosso país sofre há 40 anos um processo acentuado de desindustrialização. Esse processo se iniciou ainda no último quinquênio da ditadura militar, no governo do ex-presidente João Batista Figueiredo, com o desmonte do segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento do governo do general Geisel, e, particularmente, com os governos da Nova República, essa desindustrialização se acelerou cada vez mais até nós chegarmos ao ponto em que o Estado, que tantos pregam que não intervém na economia, tenha passado a intervir há décadas em prol de desindustrializar o Brasil, negando crédito, facilitando a fuga das indústrias multinacionais instaladas no Brasil, que vão embora do país sem que haja nenhum movimento contrário do governo federal para que elas fiquem, e assim se dá há décadas. E, sobretudo, muito mais grave ainda do que esse problema da falta de incentivos ao capital estrangeiro, pelo profundo desprestígio que tem sofrido o capital nacional. A indústria brasileira vem sendo desprestigiada há décadas. Sempre pela falta de crédito, mas não só por isso. Por nós não termos uma política clara de conteúdo local, que proporcione o desenvolvimento da cidade a partir do seu parque industrial, com o Estado utilizando o seu poder de compra fantástico em privilégio aquele que emprega aqui, e não aquele que emprega na China. É uma cadeia muito simples. Valorizar quem trabalha aqui, e não numa fábrica, numa indústria têxtil de Bangladesh, é valorizar quem vai receber o seu salário e consumir aqui, gerando riqueza, deixando impostos no nosso município. A reindustrialização não é um fetiche, como disse recentemente o senhor Paulo Guedes. A reindustrialização é uma necessidade. É a reconexão do Brasil com uma vocação perdida há 40 anos. Nós andamos para trás. Nós exportávamos aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, equipamentos de certa complexidade da linha branca, por exemplo, para países dos chamados não alinhados. Então, o mundo árabe comprava aparelhos de ar-condicionado fabricados no Brasil, países do leste europeu compravam geladeiras fabricadas no Brasil. Nós tínhamos um público comprador dos nossos produtos, e isso refluiu. E qual é a cidade em todo o Brasil que mais sentiu esse impacto? O município que mais sentiu esse impacto é o município do Rio de Janeiro. Porque o processo de industrialização do Brasil, que teve ali as suas primeiras sementes plantadas no início do século XX, com a instalação da indústria têxtil na nossa cidade, os mais antigos vão se recordar da fábrica de tecidos Bangu, da fábrica Nova América, ali no bairro de Del Castilho. Basta pegar a linha 2 do metrô, descer no shopping e observar a suntuosidade das casas que ficavam no entorno da estação de Del Castilho. Ali viviam os engenheiros, mas também operários qualificados da fábrica Nova América. Foram bairros inteiros que nasceram e se desenvolveram a partir da mão de obra industrial e dos padrões de consumo trazidos pela mão de obra industrial. Gente que tinha meios de consumir mais e melhor, e que assim produzia uma cadeia de
alto valor agregado, né, produtos que eram produtos de exportação, e também um ciclo virtuoso de manutenção de empregos, consumo, geração de recursos para o Estado por intermédio dos impostos. Olha, o Brasil, que teve uma indústria têxtil pujante, hoje tem dificuldade de fabricar um alfinete. Quem costura sabe que muitas e muitas vezes tem que sair do Rio de Janeiro e ir a São Paulo, onde lojas que hoje são basicamente importadoras, pouco consomem do produto nacional, oferecem determinados produtos de corte e costura, porque eles não são mais vistos nos armarinhos da nossa cidade. Isso é um retrocesso brutal. Nós não estamos falando de países que não vivenciaram qualquer etapa, qualquer estágio do processo de industrialização. Nós refluímos à força, decisões governamentais equivocadas ao longo de 40 anos, ao longo de governos de todas as colorações ideológicas, centro-esquerda, centro-direita, direita, o governo João Figueiredo, o governo conservador, o governo atual também. Todos eles com a mesma política desindustrializante. E a nossa cidade é a maior vítima de tudo isso, porque os subúrbios do Rio de Janeiro foram formados a partir da ascensão da mão de obra industrial. A minha tese de doutorado, Silvio e Marcos, e amigos que estão assistindo, defendida ano passado, naturalmente eu não sou economista, eu sou jornalista, mas trabalhei com a formação dos subúrbios do Rio de Janeiro. E a relação de causa e efeito é muito clara. Conforme a linha férrea ia atingindo os limites ao norte e ao oeste da cidade, as indústrias iam florescendo na linha do trem, porque era dado ali um passo logístico que proporcionava o escoamento da produção industrial. Era possível fazer essa produção escoar para São Paulo, para Minas Gerais, para o Espírito Santo, que eram estados ricamente conectados com o Rio de Janeiro a partir do modal ferroviário. Nós também refluímos do modal ferroviário. Então, um dos motivos da desindustrialização é também a dificuldade logística. Então, o que nós precisamos é de uma mudança estrutural, numa retomada da priorização da matriz industrial. Mas enquanto nós não temos um governo federal comprometido com o desenvolvimento do Brasil, muito a fazer aqui no município, para tentar, pelo menos, mitigar os efeitos da desindustrialização, fazer com que a nossa cidade se reinvente, descubra novas potencialidades e faça, naquilo que tiver ao alcance do prefeito, da prefeitura, também em prol do retorno, da manutenção das indústrias que herculeamente ainda permanecem aqui e do retorno das atividades industriais que deixaram a nossa cidade. Então, a palavra-chave, no meu entendimento, é reindustrialização. Reconectar o Brasil com um modelo que valoriza quem produz e não quem especula. Que valoriza aquele que trabalha e não aquele que, pura e simplesmente, fica à mercê de oportunidades fugidias que aparecem hoje e amanhã podem não aparecer. Valorizar o trabalhador, dar formalidade às relações de trabalho, respeitar, sim, aquele trabalhador da informalidade que não pode ser criminalizado, como foi criminalizado em mandatos anteriores da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, com prefeitos que mandavam bater em camelô, mas oferecer a esse trabalhador um trabalho diferenciado, um trabalho qualificado do ponto de vista técnico, um trabalho que ofereça a esse trabalhador a dignidade que ele tanto procura na labuta do dia a dia como informal e que, na maioria das vezes, haja visto aí a média salarial do brasileiro, que é baixíssima, ele não consegue levar para casa. Então, a matriz é a reindustrialização, requalificação da mão de obra, trazer um clima atraente para a instalação de indústrias no nosso município e promover continuamente esse ciclo virtuoso
de valorização do trabalhador, formação continuada e, com isso, levando a padrões melhores de consumo e também a uma tributação mais robusta, né? Uma tributação que possa permitir ao município, que basicamente não arrecada se não houver consumo, né? Ao imposto predial, mas o consumo é indispensável, dando ao município capacidade de promover transformações nas atividades principais do Estado, como educação, saúde, segurança pública, que é a obrigação do governo estadual, mas o município tem muito a fazer. Então, é com essas palavras que eu queria iniciar a minha exposição hoje. Obrigado, Marcos. Silvio, nosso âncora, passo a bola aí para vocês. Marcos, rapidamente, Marcos, eu preciso fazer uma correção aqui, porque eu anunciei os meus dois convidados, mas eu preciso dizer, o Lucas Álvares é jornalista, professor universitário e doutor em Memória Social pela Unirio. Meu amigo Marcos Andrade é professor, engenheiro pela Cefet aqui do Rio e mestre em Educação pela UERJ. Então, desculpe essa falha. Marcos, agora, para você, nós chegamos nesse ponto por qual motivo? O que você acha? Silvio, boa noite, muito obrigado pelo convite. Também boa noite ao Lucas. Somos nós três grandes amigos e que nos últimos 3 anos temos nos reunido presencialmente para poder discutir os problemas do Brasil e particularmente os problemas do Rio de Janeiro. Nos últimos meses, os encontros presenciais não têm sido possíveis por conta da questão da pandemia. Pandemia que, por sua vez, agrava a questão do desemprego no Rio de Janeiro. Então, esse é um assunto muito relevante para o qual você nos convidou, Silvio. E eu também gostaria de falar para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento que, embora o título desse nosso debate seja Desemprego no Rio de Janeiro, o que nós queremos aqui é passar uma mensagem de esperança para você que mora no Rio de Janeiro, que está preocupado com a situação econômica da nossa cidade e também com a situação do nosso país. Você pode não estar desempregado, mas certamente você tem alguém na sua família que está desempregado, algum amigo. Então, todos nós nos preocupamos com essa questão do desemprego e todas as repercussões que isso causa na vida da sociedade, na vida de cada um de nós. Então, Silvio, posso dizer assim que o Lucas foi brilhante na sua exposição, assim, se a gente puder resumir em uma única palavra o que acontece, né, como que nós chegamos a essa situação no Rio de Janeiro em particular, o problema é realmente a desindustrialização. Para acrescentar aquilo que o Lucas já brilhantemente já nos expôs, eu queria assim, fazer assim, uma breve retrospectiva para complementar essa resposta que o Lucas já nos trouxe assim, uma exposição muito boa sobre a questão da desindustrialização, que de fato é a raiz do nosso problema. Mas se a gente for falar assim da nossa cidade, né, nossa cidade aí que já tem algumas centenas de anos de fundação, nós podemos assim colocar 2 momentos que são muito importantes na história da nossa cidade. O primeiro momento é em 1808, com a chegada da família real, em que a nossa cidade é elevada à condição de capital do Império Português. E logo em seguida, né, com a independência do Brasil, a nossa cidade continua sendo a capital agora do Império Brasileiro e depois a capital da República. Outro momento muito importante na história da nossa cidade é a chegada dos gaúchos, dos revolucionários gaúchos,
né, com seus cavalos e que amarraram, né, os seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. Então, né, trazendo um projeto revolucionário. E com isso a gente começa, né, a trilhar o caminho da industrialização. Hoje, nós lamentamos, por exemplo, quando andamos na Avenida Brasil, encontramos, né, tantas e tantas fábricas fechadas. E nos perguntamos, por que isso aconteceu? Uma cidade, né, que já foi capital de um império, um dos maiores impérios da história da humanidade, capital desse grande país que é o Brasil, né? Como que chega a essa situação? Então, assim, essa mesma cidade que comemorou, né, assim, em que a população, de maneira entusiasmada, foi às ruas para comemorar, em 1888, a libertação dos escravos, das pessoas que foram escravizadas neste país, né? Essa cidade que, de maneira tão entusiasmada, recebeu os revolucionários gaúchos, que transformaram essa cidade numa cidade industrial, uma potência industrial no mundo, né? Não somente no país, mas também no mundo, né? Nossos revolucionários, os revolucionários brasileiros, que não foram, né, uma revolução, né, que houve um papel preponderante dos gaúchos, mas que contamos com revolucionários de todas as partes do Brasil, nos legaram, né, uma imensa riqueza. Ainda hoje nós somos uma cidade que tem como sede diversas grandes empresas que nos orgulham. Um exemplo é a Petrobras, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, cuja sede fica no Rio de Janeiro, e que é resultado dessa Revolução de 1930, a Revolução Brasileira. Mesmo assim, como nós chegamos a essa situação? Né? Essa mesma cidade que chorou a perda do nosso grande presidente Getúlio Vargas, que ofereceu a sua própria vida em sacrifício pela nossa nação, a nação brasileira. Mas essa cidade também testemunhou, né, a ação, por exemplo, do Carlos Lacerda e toda a sua campanha contra a revolução que aqui aconteceu nesse país. Também essa cidade viu ser transferida a capital federal daqui para Brasília. Depois nós tivemos o golpe de 1964, o início do regime militar, que promove de uma maneira autoritária a fusão, né, do então Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós podemos perceber que existe um projeto de destruição do nosso município. Não é à toa, né? Não é à toa que nós estamos na situação em que nós nos encontramos. Nós também vimos, né, uma campanha odiosa por parte da TV Globo contra a nossa cidade, uma campanha, né, que sujou, né, a imagem da nossa cidade. E vimos o crescimento do tráfico de drogas e da milícia, gerando assim uma situação realmente de violência muito grande na nossa cidade. Então, ou seja, né, tudo isso contribuiu, além de questões nacionais, que o Lucas brilhantemente já nos expôs, para a desindustrialização do Rio de Janeiro. Então, Silvio, mesmo assim, né, apesar de termos todos esses eventos que ocorrem desde a década de 1950 contra o nosso país e contra a nossa cidade, a mensagem que nós queremos aqui nessa transmissão é uma mensagem de esperança. Então, assim, a gente vai, de fato,
apontar caminhos para a nossa cidade. Então, quem ama o Brasil, ama o Rio de Janeiro. E quem ama o Rio de Janeiro, ama o Brasil. Nossa cidade está ligada aos destinos deste país. E queremos, a partir da nossa cidade, mudar novamente a história do nosso país, assim como aqueles revolucionários que aqui chegaram em 1930 mudaram completamente a nossa história. Obrigado e vamos continuar no nosso debate. É isso aí, Marcos. Sem dúvida alguma, o Rio de Janeiro tem uma importância muito grande para o Brasil, né? Internacionalmente, principalmente, é o cartão de visitas, e a gente precisa tentar colaborar, contribuir com uma mudança radical, eu chamaria de radical, porque você levantou muito bem os aspectos negativos hoje na cidade, principalmente se trata em relação à segurança, né? Então, quando você levanta os aspectos de domínio de milícias e de bandidos, né, e de marginais de todos os tipos, né, traficantes, etc. Então, esse aumento, né, traz uma insegurança para o povo, principalmente quando ele sai na rua, né, não sabe com quem está lidando. Essa insegurança é muito forte. É um lado que a gente tem que estar discutindo aqui, sem dúvida. Eu gostaria de aproveitar rapidamente, só para agradecer aqui a presença, né, o pessoal está entrando na sala ainda. Temos aqui o nosso amigo Rafael Elide, né, o Marcos Galhano também, agradecer, a Rita Miguez, o André Mendes, né, o Gustavo Albuquerque, né, o Alexandre Barros também. Né? Bom, vamos dar prosseguimento aqui, porque esse assunto de desemprego ele é desagradável, né? Como já foi dito aqui pelo Marcos, pelo Lucas. A gente precisa movimentar um pouco mais a questão do desenvolvimento, principalmente econômico do município, né? Já foi citado pelos dois também a desindustrialização como o fator, vamos dizer assim, principal da nossa cidade, né? Como algo que quase atravessou o nosso corpo com a estaca, né? Então, vamos lá. Existem, obviamente, a cidade, ela, além da questão da industrialização, ela também promove, né, a questão turística, por exemplo, né? É uma situação em que vem também, com o tempo, sendo deixada de lado, embora falada, né? Toda a campanha eleitoral é falada, né? A questão turística da cidade, ela é falada. Então, isso tem um peso também. Outro ponto importantíssimo aí é quanto à construção civil, né? É outro ponto importante na cidade que, durante algum tempo, acelerou a questão do emprego aqui, né? E agora, temos um conjunto de fatores aí que podem também, estão atrelados à questão da reindustrialização e da construção civil, né? Que é a manutenção das vias, por exemplo, a questão da conservação pela cidade. Eu gostaria de saber sobre esses pontos, né? Como é que vocês entendem hoje o poder público? O que ele fez? O que vocês acham que ele promoveu? Qual foi a atitude do atual governo, por exemplo, ou dos governos, né, os últimos governos, que puderam contribuir nesse sentido? Embora a gente já tenha aí uma posição um pouco pesada e negativa em relação à desindustrialização e provocar esse desemprego que acontece hoje sem uma perspectiva, né? Porque nós temos outros fatores, como a pandemia, por exemplo, que colaboram para isso. Lucas, por favor, fique à vontade. Valeu, Silvio. Olha, o que a gente pode observar é que a pavimentação da nossa cidade tem piorado, a despeito das intervenções cosméticas que o atual mandato da prefeitura tem feito Rio de Janeiro afora no ano eleitoral. Eu estava vendo uma imagem do Jardim Oceânico, ao lado da estação metrô 4, onde a pista mais parecia uma pista de rally. Os carros iam continuamente num eterno quebra-mola. Isso tem um impacto
desagradável sobre a vida do trabalhador na ida e vinda do trabalho, dentro dos ônibus lotados ou seu próprio carro. Mas tem um impacto negativo ainda maior sobre as poucas atividades industriais que restaram na nossa cidade. Olha, aqui no Rio de Janeiro nós temos distritos industriais, que são áreas especialmente planejadas, áreas onde algumas indústrias estão instaladas há décadas. São áreas bastante tradicionais. O crescimento da Zona Oeste, principalmente do bairro de Santa Cruz, está diretamente relacionado ao Distrito Industrial de Santa Cruz, mas cujo escoamento da produção sofre com as dificuldades de ordem logística, com a pavimentação precária de vias cuja pavimentação são dever do município, do governo municipal. Em que isso impacta? Em perda da produção, perda de eficiência, produção demorando mais tempo para chegar até o seu ponto de destino, porque a via está em pior estado. E qual é o estímulo que a prefeitura tem para investir ali? É pouco, porque é uma obra que não aparece, né? É uma obra que não dá voto, uma obra que beneficia somente aos trabalhadores que muitas vezes não moram no município do Rio de Janeiro, e aos donos das indústrias, pensam assim, os mandatários do nosso município já há anos e anos e anos, sem enxergar o ciclo virtuoso que gira em torno daquele lugar, do desenvolvimento econômico daquele território. Outra questão aí inquietante que nós temos que observar diz respeito, e aí eu já entro na resposta à pergunta que o meu amigo Elide Rafael está fazendo, e que pintou aqui na telinha agora há pouco, da necessidade de ferroviária novamente hegemônica. Lucas, oi. Lucas, me permite, só volta um pouquinho o que você falou, porque deu uma travada aqui. Volta só. Eu estava falando, senhor e amigos, a respeito da necessidade do Rio de Janeiro se referviarizar. Né? Esse processo de referviarização do Rio de Janeiro, de retomada do modal ferroviário, é fundamental, porque a manutenção é mais barata, você não precisa tapar buraco o tempo todo, ela é mais simples. Ela pode ser formada por mão de obra qualificada, então ela emprega bastante. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma escola de formação de trabalhadores de ferrovias tradicionalíssima, no bairro de Deodoro. Também tivemos e temos ainda uma FAETEC, que é a antiga escola da Refesa, no bairro do Engenho de Dentro, voltadas para a formação da mão de obra para trabalhar nas ferrovias. Isso é algo que é importantíssimo para que haja um escoamento de qualidade da produção. Isso é algo que gera emprego. Nós temos hoje menos linhas férreas do que tivemos outrora. Os limites da cidade, Pavuna, Costa Barros, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, eram cortados antigamente, os mais antigos vão lembrar, por linhas de carga, que escoavam a produção das indústrias do município do Rio de Janeiro pela Baixada Fluminense. Essas linhas hoje estão abandonadas ou semi-abandonadas. Quando houve a privatização, nos anos 90, da malha fluminense, né, houve a separação da Refesa em várias subsidiárias estaduais e que depois foram estadualizadas, né, separou-se o transporte de cargas do transporte de passageiros. E o transporte de carga foi retalhado durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
foi concedido a companhias privadas que muitas vezes ganharam os leilões e depois se retiraram da operação daqueles ramais. Os ramais concedidos outrora à Ferrovia Centro-Atlântica, a FCA, do município do Rio de Janeiro, estão do jeito que estão. Você se lembra do trem passando ali pela Avenida Francisco Bicalho. Você se lembra dos trens que paravam na estação de Barão de Mauá, na estação da Leopoldina. Tudo foi desfeito, e desfeito dentro de um projeto. Dentro de um projeto de marginalização da atividade industrial na nossa cidade. E de promoção desenfreada de uma informalização da mão de obra que parece não ter fim. Como se houvesse espaço para todo mundo em serviços de baixa complexidade, como se isso satisfizesse não só os bolsos, não se trata só de um problema econômico, mas também o espírito dessas pessoas. Será que esse trabalhador que não tem direito a nada, que trabalha 14 horas por dia, com sol na moleira, carregando uma mochila de entregas nas costas, não gostaria de cumprir uma jornada de 40 horas semanais, ter maior segurança, ter os seus direitos trabalhistas preservados, ter a dignidade de ter um ofício ajustado do ponto de vista técnico? Essa é a pergunta que a gente tem que lançar. Nós temos que dialogar com o povo. Eu tenho dentro de mim profunda convicção de que boa parte dos trabalhadores que hoje estão na informalidade gostariam de ter a sua carteira de trabalho assinada. Muitos desses trabalhadores sabem o quanto custa juntar R$1.000 ao fim do mês na informalidade. Gostariam, certamente, de ter maior segurança. Mas sobre a logística, sem sombra de dúvidas, retomando aí, atrapalha o mau estado da pavimentação no nosso município, atrapalha o escoamento da produção. Tem dados aí importantes sobre produção agropecuária, né, que a gente não pode deixar de lado, porque é algo importante para o Brasil, onde 30% da produção é perdida na estrada, principalmente produção de grãos, né, com caminhões que enguiçam pelo mau estado das vias, por grãos que caem no caminho pelo mau estado das vias. E uma das saídas para isso, além de melhorar a pavimentação das vias expressas, das rodovias, enfim, dos logradouros como um todo, é também retomar o modal ferroviário, onde essa perda de material praticamente não acontece, onde o transporte é barato, é seguro, chega até o seu destino em caráter pontual. Então é isso. Melhoria na pavimentação, sim, mas trazer o Brasil de volta para a vocação que um país das nossas dimensões tem, que é a vocação ferroviária. Marcos, para você, Lucas já, né, é uma boa pincelada sobre a questão da malha ferroviária, contribuindo e muito para o desenvolvimento aqui do município, né? Como é que você enxerga também essa possibilidade desse incremento de quem puder assumir e dar atenção a isso aqui no município? Como é que você entende que isso pode melhorar o fluxo, né, das mercadorias, mas principalmente com relação ao emprego? Bom, Silvio, mais uma vez, perfeita a contribuição do Lucas. O modal ferroviário ele é um modal muito importante para o transporte de mercadorias, como também para o transporte de pessoas. Um dos grandes problemas que dificultam a vida das pessoas e implicam em grande perda de produtividade é o tempo no trânsito. É um absurdo que um morador do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, por exemplo, leve 2 horas da sua casa para o trabalho, digamos, próximo à região central do Rio de Janeiro, e depois mais 2 horas para voltar.
Então, a atenção ao modal ferroviário é algo que o nosso município realmente merece. Então, assim, nosso modal ferroviário que já transportou cerca de 1,5 milhão de pessoas por dia e que hoje, né, transporta cerca de apenas 0,5 milhão de pessoas, sendo que nesse período a população da nossa cidade cresceu enormemente. Você mesmo, Silvio, colocou, né, nós já somos quase 7 milhões de habitantes. Né? Também somos uma cidade portuária, então temos essa vocação, né? Queremos que as mercadorias que são produzidas, né, nesse país maravilhoso, esse país continental, esse país enorme que se produz de tudo, chegue ao Rio de Janeiro e possa ser escoada para outros países também, porque nós não somos contrários ao comércio exterior, não. Nós queremos estar no topo do comércio exterior, nós queremos e defendemos a indústria porque queremos produzir aqui no Brasil produtos com alto valor agregado e exportarmos esses produtos manufaturados. Mas como também sabemos que... Sim, e nós também temos toda a produção agropecuária. Então, o modal ferroviário integrado ao Porto do Rio de Janeiro é algo realmente muito, muito importante, porque quanto mais perdas nós temos no transporte de mercadoria, menor é a nossa competitividade no comércio internacional. Então, essa questão aí já foi muito bem colocada pelo Lucas, e assim, e nós sabemos também que precisamos dar dignidade para o povo que vive no Rio de Janeiro e também nos municípios limítrofes, que infelizmente sofre no trânsito. Um tempo que poderia ser um tempo com a família, um tempo de descanso, um tempo de qualificação, profissional, muitas vezes é o quê? É um tempo perdido no trânsito. Então, infelizmente, nos últimos anos, tivemos esses mega eventos, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e o legado não foi dos melhores. Infelizmente, Silvio, a palavra desenvolvimento está um tanto ausente do debate público no Brasil. E nós queremos retomar o significado e a potência dessa palavra, a palavra desenvolvimento. Muitas vezes, como prevaleceu no debate público um viés liberal, então o que nós percebemos? A imposição vinda, né, claro, de interesses estrangeiros escusos sobre o debate público no Brasil, que nós não deveríamos, né, o poder público não deveria se ocupar de questões econômicas, não deveria se ocupar do desenvolvimento, mas nós acreditamos sim que o poder público precisa liderar esse processo de desenvolvimento, porque é o desenvolvimento que vai trazer mais empregos para nossa população, empregos cada vez mais qualificados e melhor remunerados. Silvio, você também falou da questão da construção civil. Então, eu queria, assim, destacar a importância da construção civil, principalmente para gerar resultados no curto prazo, porque assim, a situação é uma situação calamitosa, a situação de desemprego na nossa cidade. E a construção civil ela pode gerar resultados no curto prazo. Nossa cidade é uma cidade que tem déficit habitacional. E outra questão também, Silvio, que muitas vezes as pessoas moram longe do seu trabalho. Então, as pessoas precisam morar mais perto do trabalho, como também nós precisamos levar o trabalho para mais próximo das pessoas, porque o tempo de deslocamento também diminui a produtividade. É um tempo improdutivo
esse enorme tempo de deslocamento que existe na nossa cidade. Silvio, apenas para encerrar esse diagnóstico e começar também a trazer, né, a esperança, porque nesse momento tão difícil que nós vivemos, nós precisamos dar uma palavra de esperança para as pessoas. A nossa cidade é a cidade da criatividade. A nossa cidade é a cidade das belezas naturais. Nós temos um meio ambiente maravilhoso, nós temos aí o Oceano Atlântico, nós temos a Mata Atlântica, tantas riquezas, né? Algo que é exuberante. Você falou da questão do turismo, a gente pode em algum momento também falar sobre a importância do turismo para a nossa cidade. Mas a nossa cidade também precisa ser lembrada, Silvio, como a cidade da ciência. Se a gente for tirar, por exemplo, do hemisfério sul do planeta, a Austrália, que também se encontra no hemisfério sul, nós podemos dizer que, fora a Austrália, a cidade mais importante do ponto de vista do progresso científico da humanidade no hemisfério sul é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro, Silvio. Então, a nossa cidade cedia ao UFRJ. A nossa cidade cedia também ao UERJ. Né? Na nossa cidade também está a sede da Fiocruz, uma instituição tão importante nesse momento de pandemia. Então, a nossa cidade é a cidade da ciência. Nós temos diversos institutos. Por exemplo, o CENPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras, que tem feito com que essa empresa, que é orgulho nacional, orgulho de todos os brasileiros, ela seja uma empresa de ponta na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, uma empresa que descobriu essa enorme riqueza que é o pré-sal. Então, Silvio, nós precisamos lembrar que nós não somos somente a cidade das belezas naturais, que nós não somos somente a cidade da criatividade, do futebol, do Maracanã, do samba, do desfile do carnaval, do Réveillon, mas também nós somos a cidade da ciência, do progresso científico. Então, agora, nós precisamos, de fato, né, transformar isso em empregos, transformar isso num diferencial para que todas as pessoas realmente possam contribuir novamente para o progresso da nossa cidade. Marcos, concordo plenamente com você, com o Lucas. E aproveitando esse seu gancho, é necessário que a gente entenda onde nós vamos buscar isso, né? Como é que nós vamos fazer para investir nisso, incentivar, né? E aí existem várias opções, várias formas. Uma delas, até nós já discutimos em algum momento, a questão da criação do Banco Municipal, né? O prefeito aí, ele chegou até a iniciar a questão do Fomenta Rio, mas ali ficou uma questão estacionada, não passou daquilo, criado em 2018, não andou. Na verdade, aquilo ali só serve para ser um banco de crédito, na verdade, apenas. Ao passo que, se nós tivermos o lançamento da criação de um banco municipal, você teria um banco comercial que você, de alguma forma, aumentaria a possibilidade econômica, financeira, né, com parceiros, né, com clientes, carteiras, enfim. Eu acho que o banco municipal seria uma grande ideia, né? Outro problema levantado numa discussão nossa foi sobre a execução das dívidas ativas, né? Execução de dívida ativa que agora simplesmente caducou, né? E não foram cobradas, né? Esse tipo de coisa não pode deixar acontecer, né? Precisamos também incentivar as cooperativas, o comércio local, né? A política de conteúdo local, isso é muito importante. Então, acho que existem várias formas para a gente estar desenvolvendo todo um trabalho que possibilite o desenvolvimento econômico e social na cidade, né? Foi comentada a questão da construção civil.
Por exemplo, hoje a questão do programa habitacional na cidade não existe, certo? Há um déficit de moradia muito grande, né? Sendo o número de favelas que existem no Rio de Janeiro é gigante, o número, né? Então, pessoas precisam ter moradia. A Constituição Civil pode estar incrementando isso, mas para isso você precisa que o poder público esteja atuando, né, em parceria com a Câmara, perfeito? Para que a coisa ande. Mas não, o que a gente tem visto é a preocupação de criar situações que proteja a ilegalidade, como foi a aprovação do PL 174 anteontem, né, que vem com uma ideia, com uma estampa de recursos, de captar recursos, mas na realidade ele contribui muito para legalizar construções ilegais, totalmente fora do esquadro, coisa que a gente está vendo por aí, como você citou, a questão de milícia e né, o tráfico, etc. Então, você tem todo um conjunto de ações, infelizmente, sendo chancelado pela Câmara, que proporciona o perigo de legalizar algo que não tem condições. Só vai fazer com que a população corra riscos, né? Então, acho que a gente poderia, para encerrar, né, nesse tema, aí a gente, uma opinião de vocês, rapidamente, Lucas, né, sobre esse tema, de onde a gente buscar isso, como, né, seria essa questão. Ouvir vocês. Antes, por favor, gostaria de agradecer a Ivone lá do CIEP, né, que é o CIEP da Mangueira, a Elaine do Grajaú também está aqui com a gente, né, participando, né, acompanhando a nossa live. Tá? Lucas, por favor. Olha, Silvio Gouveia, Marcos Andrade, no ano de 2018, a Secretaria Municipal de Fazenda fez uma ação de combate à sonegação fiscal, onde eles identificaram mais de 500 grupos que sonegavam impostos, particularmente impostos que eram gerados a partir das notas fiscais de serviços com valores adulterados, notas fiscais que eram pagas por meio de operações de crédito e débito. E naquela ocasião ficou constatado que só nesse bloco de sonegadores, que de forma alguma representavam a totalidade do problema, houve uma sonegação fiscal da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres do município e que foram facilmente rastreados aí por meio de uma operação da Secretaria Municipal de Fazenda. Então, o problema da sonegação fiscal no nosso país é um problema de extrema gravidade. E no município do Rio de Janeiro parece ser mais grave ainda. Em relação à sugestão que foi colocada da criação de um banco de fomento, muitos veem esse papel nas mãos dos governos estaduais, né? Então, o Rio de Janeiro tem a sua agência de fomento, que é a AGRIO. São Paulo tem um banco de investimentos. Mas, pesquisando para participar dessa live, eu levantei que o município de Teresina, capital do Piauí, foi pioneiro na criação de um banco de fomento de caráter municipal. Sabe por quê? Porque o poder de compra das prefeituras, principalmente das prefeituras das capitais e dos municípios do interior de grande porte, esse papel é algo que suplanta em muito o poder de compra de qualquer empresa privada ou grupo de empresas privadas ou mesmo do setor econômico. Porque nós temos centenas e centenas de escolas municipais, a maior rede do Brasil. Porque nós temos uma rede de hospitais, postos de saúde, UPA. Porque nós temos órgãos públicos de todas as espécies. Porque nós temos clínicas públicas veterinárias, aliás, uma das poucas boas iniciativas desse mandato que está acabando. Porque nós temos uma série de atividades onde o Estado demanda a compra de uma série de insumos. Então, recentemente, o Ciro Gomes sugeriu como uma saída para a crise que as pessoas produzam água sanitária em casa, que é algo fácil de ser produzido. É algo de pouca complexidade, é barato. E o Estado compre
essa produção para fazer uso nas escolas, para fazer uso nos hospitais, para fazer uso nos órgãos públicos, para fazer uso do ponto de vista dos governos estaduais, dos presídios. Eu tenho uma grande preocupação com a merenda escolar das crianças. Houve retrocessos no mandato que está acabando do ponto de vista da merenda escolar das crianças. O poder de compra que o Estado tem também pode proporcionar o desenvolvimento da atividade agrícola no que diz respeito ao pequeno produtor, à agricultura familiar. Então, São Paulo, o mandato do ex-ministro Fernando Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, ele colocou a prefeitura para comprar orgânicos do pequeno produtor. Isso é fantástico, é uma iniciativa bonita que merece ser replicada em todo o Brasil. Na medida do possível, favorecer o conteúdo local, tanto quanto for possível, tanto quanto for necessário. Claro que com fiscalização para evitar desvio, para evitar corrupção, existem vários instrumentos hoje disponíveis que apertam um torniquete e impedem a malversação de recursos públicos, mas trazendo a cadeia do ciclo virtuoso que eu falei agora há pouco, valorizando o pequeno produtor, porque é ele que emprega. O maior empregador do Brasil não é o grande empresário. O maior empregador do Brasil é o pequeno empresário. E ele está completamente desprestigiado pelos últimos governos das 3 esferas. E Brasil afora. Não estou aqui tratando, nesse caso, do exemplo específico do Rio de Janeiro. É um panorama nacional de desprestígio do pequeno e do médio empresário. É ele que emprega. O pequeno produtor tem que ser valorizado, com o Estado utilizando a sua capacidade de compra fabulosa para comprar do pequeno produtor um produto limpo do ponto de vista ecológico, livre de agrotóxicos, livre de componentes proibidos, que os barões da agroindústria no Brasil têm se sentido autorizados a colocar no prato de comida nosso de cada dia. Nós estamos comendo veneno. Nós precisamos fugir dos disseminadores de veneno, favorecendo o orgânico do pequeno produtor. Não é possível que as crianças nas escolas sejam alimentadas com agrotóxicos todos os dias. É claro que é mais difícil que as compras envolvam, por exemplo, uma produção artesanal ou de pequeno porte, de boi, né, para carne vermelha, ou uma criação de porcos ou galinhas, mas, pelo menos, frutas, verduras e legumes deveriam ser produzidos com um pequeno produtor e o Estado deveria fazer uso do seu formidável poder de compra para gerar empregos na pequena produção e favorecer aqueles que querem colocar na mesa das nossas crianças, nos refeitórios das escolas, uma comida de boa qualidade. Qualidade de vida e emprego. Marcos, rapidamente, só agradecendo aqui a Paula Santana, a Regina Moraes, agradecendo ao Marcelo Missagia, professor Carlos Barbosa, Hilda Vieira, todo mundo participando aqui da nossa live. Marcos, com você agora, o que você pensa sobre as questões levantadas agora, inclusive pelo Lucas, né? E a pergunta inicial. Só um minuto. Tem um amigo aqui, companheiro, que disse que você esqueceu, o Marcelo Missageiro esqueceu de falar da Unirio. Então aproveita e já fala da Unirio também como exemplo aí. Sim, são várias instituições, Marcelo. Aí uma delas a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, uma grande instituição, né? Dei apenas assim 2 exemplos de grandes universidades, a UFRJ, a UERJ, mas temos diversas instituições assim que são instituições de referência
e que estão na nossa cidade. A Unirio é uma delas. Né? Outra instituição onde eu estudei, fiz lá o meu ensino médio, técnico, e também estudei engenharia, fiz a minha graduação lá, que é o Cefet Rio de Janeiro. Temos também o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ também, né, outra instituição aí que atua, né, no ensino médio, no ensino técnico, na graduação. Temos muitas, realmente são muitas instituições, algumas dessas instituições de pesquisa se encontram sob administração municipal. Por exemplo, o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro é uma instituição de pesquisa. Temos são várias instituições, né? Temos o Planetário, que é outra instituição de pesquisa. São muitas instituições assim, de pesquisa científica e também pesquisa tecnológica, muitas instituições privadas, por exemplo, né? Temos a PUC, talvez a principal universidade privada do Brasil. Então assim, realmente o Rio de Janeiro é a capital da ciência do Brasil. É a capital da ciência no Brasil, isso não tem dúvida. Né? Também diversas instituições ligadas, por exemplo, às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, né? se encontram aqui. Silvio, assim, em resumo, o que falta ao Rio de Janeiro? Falta ao Rio de Janeiro liderança e projeto. Então, assim, o que a gente está clamando aqui aos nossos espectadores, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que ainda vão nos assistir nas próximas horas, porque isso vai ficar disponível na sua página, nós clamamos para que a gente realmente se reorganize politicamente na nossa cidade, para dar uma virada, porque é o povo organizado que realmente vai mudar essa cidade. E nós já temos feito isso, Lucas, Silvio, eu queria também assim saudar o nosso grande companheiro que hoje não pôde estar presente aqui conosco, que é o Erivaldo. Erivaldo, que é uma importante liderança sindical do Estado do Rio de Janeiro. Ele é dirigente do sindicato dos trabalhadores de condomínios de Niterói e toda aquela região, São Gonçalo e outros municípios. Trabalha, né, um trabalhador de condomínio e que caminha com a gente. Então, nosso grupo é assim. Né? Nós temos trabalhador de condomínio, nós temos professor universitário, nós temos trabalhador da indústria, temos pessoas que como o Silvio, trabalham, né, no transporte de pessoas. O Silvio é taxista. Então, assim, nosso grupo é um grupo muito diverso. E estamos aí toda semana debatendo, né, no momento impossibilitados de debater presencialmente, mas continuamos usando os espaços na internet para poder fazer os nossos encontros, os nossos debates, aprofundando os temas nacionais e também os temas locais, como estamos fazendo aqui hoje. Então, o Rio de Janeiro, Silvio, precisa de liderança e precisa de projeto. Né? Um projeto que coloque não somente a questão das nossas belezas naturais, a questão do meio ambiente, a questão da criatividade, como já expus aqui, mas também, né, que coloque a questão da ciência e da tecnologia. Né? Porque o que nos ajuda, por exemplo, nesse momento de pandemia é o quê? É o conhecimento científico e a tecnologia também, aliado ao conhecimento científico. Então, nós acreditamos nisso. Então, por meio, por essa sinergia, juntando esses elementos, meio ambiente, criatividade do povo, ciência e tecnologia, que nós poderemos conseguir dar essa virada que o Rio de Janeiro tanto precisa. E já
concluindo a minha fala, a questão dos recursos. Então, se a gente defende, né, um governo transparente e queremos, sim, que todas as dívidas sejam auditadas, inclusive as dívidas municipais, né, porque a gente sabe que o Lucas aí falou de uma maneira brilhante, nós sofremos de vários problemas, um deles é o problema da sonegação e também, né, dívidas aí que assim, se perdem, porque, infelizmente, grandes corporações muitas vezes se apropriam do poder público e afastam os trabalhadores, afastam a população em geral, que deveria, né, estar no centro do poder. Então, Silvio, e falando sobre a questão do Banco Municipal, eu queria, assim, o Lucas já trouxe, assim, vários elementos, que é a questão do poder de compra, o poder de compra do poder público municipal, que é enorme, e, assim, temos a arrecadação do município. Mas, infelizmente, Silvio, algo que eu vou te falar que atrapalha, né, não só o nosso município, como o Brasil de uma maneira geral, são os grandes bancos privados e suas políticas de juros. Então, Silvio, o poder público não pode estar refém dos grandes bancos privados, Silvio. Então, de fato, né, uma alternativa é a criação de um banco municipal. A arrecadação da prefeitura é enorme e também nós temos aí uma folha de pagamento tanto de servidores da ativa quanto de servidores que já estão aposentados, né, que dedicaram as suas vidas ao serviço público. E essas contas, elas não podem ser geridas por esses bancos que tanto mal fazem a população brasileira. Não podem, Silvio, não podem. Entendeu? Então, assim, os rendimentos que acabam indo para esses bancos privados, né, porque as folhas de pagamento hoje em dia estão atreladas, né, a esses bancos, que muitas vezes exploram os servidores com as suas políticas de empréstimo, cobrando juros assim extorsivos. E, assim, isso não pode estar na mão desses grandes bancos privados. Então, por isso a gente acredita que que o poder público, né, o poder público municipal precisa realmente criar um banco popular, e são muitos recursos advindos da folha de pagamento de servidores da ativa e aposentados, e esses rendimentos eles têm que serem revertidos para o desenvolvimento municipal, para a geração de mais e mais empregos. Então, Silvio, eu acho que, assim, de uma maneira sintética, eu acho que nesse nosso debate, você, Lucas, eu acho que nós conseguimos, assim, introduzir a semente da esperança. Então, ou seja, é possível mudar o destino do nosso município. E essa mudança começa aqui, começa no Rio de Janeiro, a mudança do Brasil. Então, nós precisamos acreditar nisso. E podemos dizer para todos, é possível. Junte-se a nós e vamos juntos dar a virada que o Rio de Janeiro merece. Obrigado, Silvio. Obrigado, Lucas. E obrigado a todos aqueles que estão nesse momento nos assistindo e aqueles que também vão nos assistir. Marcos, concordo plenamente. Vai começar pelo Rio de Janeiro essa mudança, tenho certeza. Nós aqui, como você mesmo que acabou de falar, nós estamos plantando uma semente que, a partir do diálogo, da discussão dos assuntos da nossa cidade, né, propondo situações em que a gente possa, lá na frente, né, com representações fortes, dignas, né, na busca desse poder de articulação, para poder realizar toda essa, quem sabe aqui, né, as nossas dicas aqui, as nossas sugestões, né, para que o poder público municipal execute e melhore a questão do desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro. Antes de encerrar, Lucas, aqui o Antônio Carlos tem uma pergunta para você.
e depois eu vou responder o que o Rafael falou, e em seguida aí a gente encerra a live aqui, tá? Agradecendo aqui, já entrou na sala também o Wagner Paz, o Antônio Carlos, como eu já disse, né? O Leôncio também está aqui com a gente, né? Então, a pergunta é a seguinte, do Antônio Carlos. Lucas, o pequeno produtor cai no problema da logística? Cai. Por isso que a gente tem que ter matriz ferroviária de novo, minha gente. Isso aí é o Estado que tem que organizar, não pode ficar deixando ao bel prazer, como tem sido deixado há décadas. Nós precisamos recuperar no nosso país o princípio do desenvolvimento econômico. Se o mercado não é capaz de fazer, como tem demonstrado aí numa série de atividades, é o Estado que tem que se ocupar dessa função. Uma outra questão que eu queria colocar, e uma última análise aqui para você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo a essa hora da noite, a hora de jantar. Gente, o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil. Essa é uma frase antiga e embolorada, mas muito viva também. Porque só embolora aquilo que está vivo, né? O que significa isso? Significa que nós temos que tirar o bolor que foi colocado sobre a nossa cidade pelas mãos pegajosas de inimigos da soberania do Brasil. Fazer da nossa cidade, de novo, o diamante mais belo da coroa de riquezas brasileiras. Porque as grandes transformações sociais e econômicas nasceram no Rio de Janeiro. Aqui houve a campanha abolicionista, já havia acontecido a campanha pela independência do Brasil. A Revolução de 30, embora tenha sido feita pela bravura de gaúchos e nordestinos, se consumou no Rio de Janeiro, na então capital federal. Aqui o Exército defendeu o povo no sacrifício cívico dos 18 do Forte, há quase 100 anos, um episódio que merece ser rememorado a cada data e que hoje é bastante esquecido. Aqui o povo lutou por eleições diretas para presidente da República. Aqui o povo elegeu 2 vezes um homem que não era daqui, mas era comprometido com a defesa do Estado, com a defesa da soberania do Brasil, da cultura do nosso povo, que foi nosso governador por 2 vezes, nos braços do povo, com votações esmagadoras, Leonel de Moura Brizola. O Rio de Janeiro está historicamente ligado à defesa das melhores causas nacionais. E é com essa tradição que nós podemos fazer, a partir da recuperação da nossa cidade, um Brasil mais desenvolvido, um Brasil mais brasileiro. Darcy Ribeiro colocava no Brasil o papel de Nova Roma, o encontro de todas as nações, o país irremediavelmente destinado ao protagonismo, irremediavelmente destinado ao papel de destaque entre todas as nações. E nós vamos vivenciar esse papel de destaque do nosso país construindo aqui, a partir do nosso município, como tantas e tantas vezes foi feito ao longo da história. Como nas grandes campanhas, nas grandes lutas, do sacrifício cívico de tantos brasileiros que deram o seu próprio sangue em prol do povo. É aqui no Rio de Janeiro que nós temos que transformar a realidade nacional. Nós precisamos recuperar, e eu quero dedicar essa minha fala a um grande amigo que eu perdi há um mês, que foi, durante 60 anos de atividade como economista, como um dos mais brilhantes pensadores da realidade nacional, um lutador incansável e muitas vezes solitário em defesa do desenvolvimento econômico. Em tempos onde, quando nós defendemos o papel de compra do Estado, a valorização das empresas estatais, o bem-estar do trabalhador, nós parecemos estar dizendo palavrões, porque se governa no sentido oposto. Há 40 anos se governa no sentido oposto. Mas eu fui aluno de Carlos Lessa. Foi reitor da UFRJ, foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E eu recebi do Lessa, junto a outros companheiros,
a missão de não fazer as ideias deles serem esquecidas, de fazer com que as ideias deles sejam sempre lembradas e postas em prática. Então, é o compromisso à defesa do legado do Lessa e ao amor que o Lessa teve e dedicou a vida inteira ao Rio de Janeiro, que eu me dedico agora também a tentar remodelar a nossa cidade, fazê-la reencontrar-se com suas grandes vocações, fazer com que ela se reindustrialize, fazer com que ela valorize a cultura, fazer com que ela valorize o trabalho humano, o esforço daquele que acorda às 6 horas da manhã ou antes, toma o trem do ramal de Santa Cruz para chegar à central do Brasil. Ou aquele excluído que mora longe da estação de Santa Cruz e precisa pegar um ônibus de Sepetiba e ir até Santa Cruz para se deslocar ao centro da cidade. Nós estamos aqui para trazer um olhar para você, meu amigo, minha amiga, que está esquecido pelo poder público, que está esquecido pelos poderosos. Nós queremos ser a sua voz. Por isso nós temos aqui acadêmicos, profissionais de renome, mas temos também trabalhadores, gente do pé de fábrica, gente do macacão, que conhece a realidade do povo. Não se pode fazer política longe do povo. Então, junte-se, venha discutir a cidade com a gente, participe dos debates qualificados que têm sido feitos, não só por nós, do Morena, mas na internet como um todo, nesses tempos de pandemia, sobre os destinos da nossa cidade, há vários. Seja um cidadão pleno, participativo, inserido na esfera pública, capaz de discutir com fundamentação os problemas da sua cidade. E aí eu sei que nós não estamos falando só para moradores do Rio de Janeiro nessa transmissão. Meu grande abraço a você que nos acompanhou, uma boa noite e já um bom fim de semana de descanso junto à família e de muito zelo, porque nós já passamos aí pelo período mais difícil, mas ainda teremos um período de tribulações pela frente. Boa noite, meus amigos. Obrigado, Silvio, pelo convite. Obrigado ao meu amigo, meu irmão, Marcos Andrade, pela companhia. Antes de encerrar, uma pergunta feita aqui pelo Rafael, né? Rafael Elide. Ele pergunta, ele afirma, né, que é uma grande ideia, a situação de banco municipal. Realmente é uma excelente ideia para o fomento, para o desenvolvimento do município. E ele pergunta também como poderia ser feito da Câmara, né? Eu entendo que o vereador na Câmara, ele tem que ser mais que o fiscalizador de contas do prefeito ou até mesmo o legislador. Ele vai ter que agir politicamente, articular dentro da Câmara e junto ao prefeito, né, da cidade, essa possibilidade, trazendo, obviamente, com ele o povo carioca. Claro, o povo carioca precisa apoiar isso e entender isso. Eu acredito que nós começamos a introduzir essa questão para o povo carioca, ele vai entender isso e nós vamos conseguir fortalecer na ideia, né, do cidadão aqui do município do Rio de Janeiro e fortalecer lá na frente essa possibilidade, porque é, sem dúvida alguma, a grande chance de aumentar, né, a velocidade de desenvolvimento no município. É por aí. Eu acho que o vereador tem que praticar isso, tem que estar atento, tem que estar com disposição e encarar quem vier pela frente no Poder Executivo Municipal. Eu também agora quero agradecer muito a presença do Marcos Andrade, do Lucas Álvares, aceitaram o meu convite participar dessa primeira live aqui. Eu espero que tenham gostado, né? Aos participantes, companheiras e companheiros aqui que participaram com perguntas, né? E estiveram acompanhando a transmissão, e desejar a todos uma boa noite e até a próxima, né? Em breve, uma próxima live aí do Silvio Gouveia. Muito obrigado a todos, mais uma vez, uma boa noite.